Meus irmãos, meus amados irmãos que estão nos escutando, agradeço já ao pastor Felipe aqui pela oportunidade de estarmos anunciando aqui esse trabalho, pelo apoio também que ele tem nos dado ali na área 7 e também em participar também desse grande evento. Foi dada a oportunidade, eu quero ler aqui em Mateus 28, capítulo 28, verso 16 em diante, que diz assim: E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhe dizendo: Eis-me dado todo o poder nos céus e na terra. Versículo 19 diz assim: Portanto, ide, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. No capítulo 16, verso 15 de Marcos, diz assim: E ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Nesta manhã eu quero trazer uma pequena reflexão sobre esse texto aqui em Mateus. E é interessante que, falando justamente sobre essa questão de discipulado, hoje, muitas das vezes, a nossa igreja, ou então nós mesmos como pessoas, estamos mais trabalhando na questão da evangelização e deixando um pouco aquém o discipulado, do qual Jesus falou aqui primeiro em Mateus, no verso 19: Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí eu quero chamar a atenção sua, a questão da pregação e do ensinamento. Jesus aqui, ele deu uma ordenança à sua igreja, aos discípulos ali. Discípulos esses que eles eram da região da Galileia, uma região que ninguém dava valor, uma região que era escassa, uma região que não tinha nomes, de seletos nomes, era uma região periférica e esquecida. Mas o próprio Jesus que escolheu essa região para fazer uma transformação a partir daquela região, essa transformação no mundo, em todo o mundo, comigo e com você, usando pessoas simples, usando pessoas que eram pescadores, usando pessoas que eram agricultores, usando pessoas trabalhadoras de vários segmentos da sociedade. Assim como Jesus usou aqueles 12, também é a nossa realidade. Quando Deus chamou os 2 missionários, Daniel Berg e Gunavrim, e enviaram ele para Belém do Pará, o Espírito Santo, ele estava encaminhando ali para aquela região. Por quê? Porque naquela época existiam trabalhadores do mundo, do Brasil inteiro, dos estados todos, ali em Belém do Pará, porque é a época da colheita, quando começou a borracha, o ciclo da borracha. E ali Deus utilizou aquelas pessoas, Deus utilizou o Espírito Santo, batizou muitos, e Jesus salvou muitas das pessoas. Assim como essa região da Galileia, Deus também quer nos usar nessa região nossa. Às vezes nós pensamos que o Nordeste é fraco, o Nordeste, o sertão é isso, é aquilo outro. Não, mas nós somos um povo resistente, um povo que se adequa e um povo que Deus tem usado para as nações. Basta tão somente você se disponibilizar e adorar, aqui como o versículo 17 fala: E quando vieram, adoraram, mas alguns duvidaram. Não duvide, porque Deus tem algo grande para a sua vida. E chegando, 18 fala: Chegando Jesus ali falou dizendo: Eis-me dado todo o poder nos céus e da terra. Agora, portanto, ide. E Deus nesta manhã está te dizendo: vá, porque eu
estou te capacitando para você levar a palavra, a minha palavra. Vá, ensine. Portanto, vá, faça discípulos. Porque os discípulos que você vão formar, o discípulo que você vai formar, Deus vai utilizar e vai continuar esta obra que começou ali há mais de 2000 anos atrás, através daqueles 12. E Deus quer te usar também nessa geração para formar e salvar e levar a palavra adiante. Portanto, não fique aí de braços cruzados. Não fique só pensando o que vai fazer. Toma a atitude. Faça igual aqueles discípulos quando Jesus disse: siga-me, que eu vou fazer vocês pescadores de homens. Se disponibilize também para você levar a palavra e ser pescadores de homem. Porque o mais, tudo ele falar. Às vezes a gente se preocupa com o dia a dia, com o que Deus vai fazer, porque eu estou passando isso, passando aquilo, mas não se preocupe com isso. Porque faça primeiro a obra de Deus. E as outras coisas vos serão acrescentadas. E Ele vai acrescentar na tua vida, no teu lar, as outras coisas que você quer para a sua vida. Portanto, nesta manhã, fique com essa reflexão. Se disponibilize para Jesus, para fazer a grande obra, que é a grande comissão de levar essa mensagem aos pecadores que estão perdidos. Glória a Jesus. Que possamos guardar esta palavra em nossos corações e despertar. Temos que despertar, fazer a ordenança do Senhor, não só pregar, mas também discipular. Glória a Deus.